Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Bioenergia, o potencial energético do amanhã. Eu me chamo Júlia Santos e sou responsável pelo setor de comunicação e marketing aqui da Solute. Começaremos agora o nosso webinar, que será ministrado por Danilo de Lima, diretor comercial aqui da empresa. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecê-los pela presença e caso vocês tenham perguntas ou dúvidas, pode enviar pelo chat localizado ao lado direito da tela, que responderemos ao final da apresentação. Boa tarde, pessoal. O tema do nosso webinar, bioenergia, potencial energético da manhã. Bom, vamos lá. Nós temos aí uma pequena agenda e essa agenda é composta, tá, pessoal, de 8 itens aí. A gente vai falar sobre a Solute, a gente vai ver os conceitos ali, entrando no tema do nosso webinar, o conceito da bioenergia, as fontes de bioenergia, né? Por que a bioenergia se tornou tão importante nesse cenário aí global? Qual é o futuro da bioenergia? Biomassa, né? Aí a gente vai entrar dentro de bioenergia em biomassa, tá? Análise de gestão e um demonstrativo que nós fizemos aí para demonstrar para vocês. Conceito. A bioenergia, na verdade, ela trata-se do quê? Do processo de gerar energia a partir de matéria orgânica e renovável. Só que em vez de queimar os meios tradicionais que nós temos, que é o petróleo e o carvão. Fontes de bioenergia que existem aí no mercado: biogás, biomassa, biocombustíveis líquidos, bioóleo, né, biocarvão. Ali no biogás, que é o primeiro que nós colocamos ali no nosso slide, biogás produzido a partir de decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos. Já a biomassa, aí sim, ela é derivada de materiais orgânicos, como resíduos agrícolas, restos de madeira e culturas energéticas. A biomassa era uma fonte versátil de bioenergia, porque a partir dela, dos resíduos, dos restos de madeira, dos resíduos agrícolas, nós conseguimos gerar a energia passando pelos processos de produção. O terceiro ali, embaixo de biogás e biomassa, são os biocombustíveis líquidos. Então, os biocombustíveis líquidos, eles incluem o quê? O etanol, que é obtido principalmente da cana-de-açúcar, né? E milho também. E o biodiesel, ele é derivado de óleos vegetais. Ambos são utilizados como combustíveis para veículos. Colocamos ali nesse slide para enriquecer bioóleo. Bioóleo, ele é resultante aí de um processo da biomassa, que é o processo de pirólise, né? Então, o bioóleo pode ser uma alternativa para a produção de bioenergia e produtos químicos. Então, por isso que nós temos o bioóleo. E o biocarvão, por último ali, não menos importante, que também é conhecido como carvão vegetal. Ele é produzido através da pirólise também, que é o processo ali da biomassa. E ele pode ser utilizado como combustível ou também na agricultura para melhorar a fertilidade do solo. E por que a bioenergia ela se tornou tão importante no cenário global? A maioria das fontes de energias utilizadas aí ao longo dos anos, elas são fontes de energias que causam impactos negativos no nosso meio ambiente. Por quê? Porque são poluentes e não são renováveis. E a ideia da bioenergia é quebrar esse paradigma. Por quê? Esses tradicionais vêm de fontes que usufruem de elementos finitos na natureza, como o petróleo. Uma hora vai acabar. Por enquanto, apenas 14% da matriz energética mundial vem de fontes renováveis. Então, nós temos um caminho aí a ser percorrido, um caminho grande, para tentar aumentar esse quantitativo, essa porcentagem. As formas alternativas de energia, elas têm ganhado, sim, um papel muito importante no nosso cenário, cada vez mais destaques, visto que as fontes tradicionais são mais poluentes e aquilo que eu acabei de falar para vocês, elas se esgotam. Então, a bioenergia, elas são renováveis, por isso que nós temos que explorar ela muito mais em vários cenários ali, e a Solution entra aí para trazer insights, trazer resultados através de tratamentos de dados para determinadas tomadas de decisões
de maneira correta e rápida, com certeza. E nós colocamos aqui nesse slide 3 itens aí para justificar a importância da bioenergia nesse cenário. Por que as empresas têm que investir em bioenergia? A primeira, que é uma fonte limpa, por quê? Porque ela tem ali a emissão de poluentes menor que as outras formas tradicionais. Ela contribui também para desacelerar o efeito estufa do nosso planeta. E tem 2, energia renovável. Ela sempre tem uma renovação de insumos ali para a gente poder gerar essa energia. Essa energia é aproveitada a partir de resíduos que são descartados. Seja do biogás, da biomassa, do bioóleo que nós falamos, do biocombustíveis líquidos, né? Então, você está gerando ali materiais que desses materiais nós conseguimos extrair energia. E o item 3 possui um baixo custo, uma vez que os investimentos para esse tipo de energia não são altos. E o futuro da bioenergia, né? De acordo com a Agência Internacional de Energia, a IEA, projeta-se que até 2050 a bioenergia ocupará cerca de 30% das energias usadas em nosso planeta. Daqueles cenários ali de bioenergia, né? Porque bioenergia, né? Se a gente for falar bioenergia, ela tem aí, são vários segmentos que podem usufruir da bioenergia. E nós vamos dar destaque na biomassa. A primeira, a casca de arroz. Você sabia que a partir da casca de arroz conseguimos gerar uma combustão para poder ter uma energia? Então, a casca de arroz, pessoal, devido à sua rápida combustão, né, a casca de arroz, e ao seu poder calorífico que ela possui, a casca de arroz também é ótima opção de combustível para cerâmicas. O arroz é produzido em vários lugares do Brasil. Isso é uma vantagem nossa. Por isso, a disponibilidade desse material para geração de biomassa aqui no nosso país é muito alta. Então, a partir da casca de arroz, conseguimos gerar combustão para a energia. Casca de coco verde, que já é um pouco mais sabida aí de todos nós. Casca de coco verde. Casca de coco verde, pessoal, o Brasil possui, né, em média, 233 mil hectares cultivados com coqueiros, tá? Cujas as cascas são comumente jogadas no lixo. Então, a casca do coco verde, ela pode passar por trituradores e depois serem usadas para substituir a lenha na combustão. Então, para vocês verem que o nosso país tem um potencial gigantesco para a produção de biomassa, por conta dos nossos insumos, por conta da riqueza dos nossos produtos que nós geramos aqui. O eucalipto também, né? A biomassa, né, do eucalipto, que é a ligocelulose, ela é extremamente abundante no Brasil, né? Então, você vai indo aí pelas estradas, você vê várias plantações de eucaliptos. Então, você tem o quê? Um material extremamente abundante e que pode ser utilizado como matéria-prima para diversos produtos industriais, estimulando uma série de pesquisas biotecnológicas. Então, dentro da casca do eucalipto, da madeira, você tem formas de extrair energia, gerando a bioenergia, através da biomassa do eucalipto. E, por último, aqui, nós colocamos, dentro dessas opções existentes no mercado, nós colocamos o da cana. Então, da cana, a biomassa, né, da cana, nós colocamos ali a palha. A palha, ela é composta pelas folhas e as partes superiores da planta, que também pode ser utilizada como combustível. A gente tem aqui, ó, a partir da cana, nós temos 3 elementos interessantes para gerar a biomassa. Tá? Nós temos o bagaço, nós temos a palha e nós temos as fibras. O bagaço é um resíduo fibroso, tá? Restante após a extração do suco da cana. Então, fez a extração do suco da cana, gerou ali, né, sobrou o bagaço. Então, a partir do bagaço, extrai energia, gera energia. Então, o bagaço é uma das principais formas de biomassa que é utilizado como combustível para as caldeiras, para gerar energia térmica e eletricidade. E nós sabemos que o Brasil é um grande produtor de cana. Então, uma vez que a extração do suco da cana é realizada, sobra o bagaço. Através do bagaço, podemos gerar energia térmica e eletricidade. A palha, dentro desse item da biomassa, da cana,
A palha também. A partir da palha, né, a gente consegue extrair energia. A palha ela é composta pelas folhas e por partes superiores da planta. Também pode ser utilizada como combustível ou para compostagem. E ainda da cana nós temos, aqui que eu falei para vocês, por último, as fibras. A cana-de-açúcar contém fibras que podem ser processadas para diversos usos. Quais? Materiais de construção e bioplásticos. Então, a gente tem várias fontes de energia a serem extraídas de biomassa. Análise e gestão dos dados. Então, a Solute, eu vendo aí o mercado da bioenergia, né? E estando em contato com os nossos clientes, do agro, da elétrica, do gás, saneamento, a Solute foi desenvolvendo algumas ferramentas. Né? E serviços, a partir dos softwares que nós representamos, que podem ser extremamente úteis na análise e gestão da bioenergia, do biogás, da biomassa. Primeiro item, o mapeamento de recursos. O mapeamento de recursos, o que a gente pode, né, oferecer aí nessa questão do mapeamento de recursos? Então, o mapeamento de recursos, nós usamos ali para mapear a distribuição de fontes da biomassa, como florestas. Primeiro, na identificação e mapeamento. A gente vem lá com os nossos serviços, de acordo também, dependendo da necessidade do cliente, fazemos o mapeamento da distribuição das fontes de bioenergia, como florestas, como áreas agrícolas, resíduos urbanos, tudo isso aí que nos auxilia a identificar áreas com alta disponibilidade de biomassa. Então, você faz uma identificação de possíveis produções de biomassa. E dentro desse mapeamento de recursos, nós temos também a classificação da terra. Através de análise de imagens de satélite e dados do uso da terra, a gente consegue aí classificar áreas em diferentes categorias. Por exemplo, áreas que são de cultivo, áreas florestas ou áreas urbanas. Vamos fazer uma classificação para avaliar a quantidade e a qualidade da biomassa disponível, que não adianta você, sem ter um estudo, sem ter um mapeamento, gerar uma biomassa, gerar bioenergia. Então, você tem que fazer uma identificação e mapeamento, você tem que fazer uma classificação da terra. Aí entra no item 2 do nosso slide, que é a avaliação da potencialidade. Como que a Solute pode, né, ajudar aí a nossa empresa? Através de análise espacial, através de modelagem de potencial dessa área. Então, por exemplo, da análise espacial, vamos avaliar o potencial da biomassa em diferentes regiões, de acordo com o quê? Várias variáveis, né? Aqui nós podemos analisar o tipo do solo, clima, topografia, que afetam a produção da biomassa. Isso na análise espacial, de maneira intuitiva e rápida. E a modelagem de potencial, que é o quê? Fazer uso de modelos que podem prever a produção de biomassa com base em variáveis de ambiente e uso da terra, que pode incluir, por exemplo, previsão de crescimento das culturas energéticas, a quantidade de resíduos gerados em uma região. Então, essa avaliação da potencialidade nós conseguimos fazer aí, colocando dentro dos nossos softwares, né, do nosso serviço também. Item 3, a otimização do transporte e logística. Legal, tem a biomassa, como que eu vou fazer esse transporte? Através do quê? Do roteamento e acessibilidade, de levar esses dados para os seus portos, para os seus centros de distribuição. Análise da rede, que é muito importante também, porque nós precisamos avaliar a infraestrutura existente, estradas, rodovias. Então, esses insumos estão em meios, em sites federais, estão no DENIT, preciso pegar questão estadual, né, as informações das estradas, das rodovias, e criar a melhor rota para escoamento dessa biomassa. Então, você consegue construir essa inteligência também aqui dentro da nossa plataforma, né? Fala que a Solute a gente constrói ali bem rapidamente para atender esta também necessidade. É porque nós precisamos determinar, né, a melhor rota. Então, a melhor rota também leva-se em consideração a análise da rede, sentido da rodovia, sinais ali, né, ou obstáculos ao longo do ponto inicial ao ponto final do meu porto, do meu centro de distribuição. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise, gerando PDF, gerando alertas, tem tudo isso daí incluído
dentro da plataforma. Então, a gente tem essa forma de distribuição da biomassa para as instalações de processamento, né, que eu falei, centro de distribuição, porto, ou também para levar para as usinas de energia. Né? Tem a biomassa, beleza, quero levar até o estado do Mato Grosso. Então, vou analisar toda a rede, toda a infraestrutura ali, fazendo uma análise, né, da otimização de tempo. E tem 4 monitoramentos de mudanças, então a gente vai fazer um monitoramento, permitindo a avaliação do impacto das práticas de biomassa no meio ambiente. Fala um monitoramento de mudança do comportamento do solo, do uso da terra ao longo do tempo, quero consultar com o histórico de informações, API, quero pegar informações que estão no serviço disponível pela Embrapa, para ver, né, ao longo do tempo o histórico. Preciso me conectar a uma API do Climatempo para trazer o histórico de chuvas. Então, você vai fazendo toda essa integração, todo esse management dos dados, né, dentro da plataforma. Traz isso para a plataforma, se conecta ali a esses serviços existentes da Embrapa, Climatempo, ou também ao IoT que tem aí ao longo do Brasil, né, para se conectar. Contém a Zeus, né, Sonifitec, vários outros, trazendo essas informações, tratando, concatenando e gerando de maneira assertiva os seus resultados. Né? E o último ali, a integração com dados climáticos, que vem aí no mesmo tema do item 4. Né? Então, nós conseguimos integrar esses dados climáticos. Pô, Danilo, esse dado climático está no banco de dados, não tem problema, a gente se conecta a esse banco de dados. Essa integração precisa ser 24/7, real time, não tem importância, não tem problema. Né? Esse desafio é facilmente superado pelos nossos softwares. Tá? Eu preciso me conectar a dados climáticos para avaliar variáveis de temperatura, precipitação, que afetam a minha produção e a qualidade de biomassa. Esses tipos de análise, gestões, nós fazemos isso de maneira fácil de entendimento ali com o nosso time. É bem tranquilo. Um ponto muito importante dentro dessas possibilidades é que, se você já tem também algumas inteligências já desenvolvidas, até próprio ali, né, nas possibilidades que utilizam bibliotecas, por exemplo, Python, com bibliotecas específicas para trabalhar de biomassa, né, que o pessoal aí vai utilizando, o biogás também, né, bioenergia. Já tem algumas rotinas definidas em Python, usando algumas bibliotecas como Pandas, NumPy. Eu tenho códigos ali em R, né, em R, de estatísticas, que eu faço algumas operações ali, algumas análises, MATLAB, não tem problema. Se você tem as bibliotecas, importa para a nossa plataforma e você encapsula, deixa dentro ali dos nossos serviços e, a partir dele, continua desenvolvendo outras rotinas, outras inteligências ali. Então, você vai ter uma plataforma com tudo importado, essas análises de dados que você faz, que você fez ali, se você criou e gostaria de aproveitar em linguagem de programação, dentro da nossa plataforma. Aí você tem ali também ferramentas de BI. Eu quero verificar, né, os resultados, beleza, Solution. Eu quero ver os resultados em ferramentas de Power BI, Microsoft Power BI, Tableau, ClickView, tudo isso nós temos ali conexões, né? Pô, legal, nós temos clientes do agro que fazem ali o seu gerenciamento, a sua análise, sua gestão da biomassa, e o resultado é em ClickView. Então, você tem um mapinha lá, mostrando a região, porcentagem de biomassa, a qualidade, se está baixa, se está alta, se está média, né, da biomassa, tudo disponível em uma ferramenta de BI. Plataformas de IoT para coletar o monitoramento de dados em tempo real. Não importa a API que você tenha, ou a nossa solução vai se conectar. Nos conectamos a John Deere, nos conectamos, né, na questão do maquinário, John Deere, Trimble, Timber, Caterpillar. Então, tem uma vasta, né, lista de maquinário que nós conseguimos nos conectar, trazendo essa questão aí forte de ferramentas de IoT, porque nós conseguimos fazer esse monitoramento em tempo real. Tá?
E sistemas de gerenciamento de dados, SQL, NoSQL, soluções em nuvem. Pô, preciso pegar um dado que está na nuvem, WMS, AWS, na Amazon, no banco da Amazon. Eu preciso me conectar, fazer uma integração com o SAP da minha empresa. Tem algumas informações de Salesforce também. Traga isso. A gente consegue se conectar sem nenhum problema. Google Cloud, Azure. Então, a gente faz essas integrações sem nenhum tipo de problema. Imagens. Poxa, preciso calcular o NDVI de uma determinada área. Preciso calcular, fazer o cálculo da estimativa de biomassa através do DEM, através de LiDAR. A gente faz esse tipo de conexão. Nós temos essas possibilidades, que eu vou mostrar no próximo slide. Bancos de dados. Imagine todos os bancos de dados que vocês já trabalharam. A gente consegue se conectar, seja espaciais ou não espaciais, tá? Interoperabilidade é a nossa função aqui. Então, nós estamos falando de mais de 600 formatos diferentes, dentro de GIS, CAD, tabular, PDF, quero extrair PDF, quero gerar PDF, quero gerar um caderno de mapas e entregar por e-mail para o meu operador, dados 3D, raster, que eu acabei de falar para vocês, nuvens de pontos, dados que estão na nuvem, preciso fazer download, preciso fazer upload, né? IoT, gaming, BI, realidade aumentada, machine learning, preciso treinar para fazer a identificação. Imagina o seguinte, né? Nós temos imagens ali de drones, eu preciso treinar a plataforma para fazer a identificação de ervas daninhas. Aonde tiver ervas daninhas, o software, né, o serviço, ele vai georreferenciar, ele vai pegar aqueles pixels que nós treinamos, ele vai georreferenciar aqueles quadradinhos onde tem possíveis ervas daninhas, nematóides, gerar aqueles dados espaciais. Através daqueles dados espaciais, a gente sabe aonde tem que jogar nossos produtos para tentar matar aquilo ali, porque aquilo vai influenciar na qualidade da biomassa, ao invés de ficar procurando ali pelas imagens de drone, dando zoom, aonde pode ter mamona, aonde pode ter, né, nematóide, aonde pode ter ervas daninhas, ou qualquer outro tipo de problemas que pode atingir a nossa lavoura, né, no milho, na soja, na cana. Então, você treina a plataforma para fazer essas identificações, cria os mapas ou simplesmente gera os arquivos vetoriais, sobe no tablet, pega a localização geográfica, olha, latitude e longitude, você tem ali informações que você tem ali de ervas daninhas. Calcula aquele tamanho de área para ver em relação à sua área total de lavoura, né, a área total cultivada, quanto aquilo vai influenciar na sua biomassa se você não matar aquilo ali, tá? Então, você tem todos esses parâmetros aí a serem trabalhados, a serem imputados dentro da plataforma, sem nenhuma linha de comando. Nesse demonstrativo, o que nós temos? E demonstrativo de serviço que nós realizamos deste cliente do agro. Qual que é o objetivo? É gerar um mapa de biomassa, gerar uma grade de amostragem e gerar um mapa de aplicação. Mapas de biomassa, através de uma área, de um talhão que o cliente tem, ele vai fazer o upload. Em seguida, ele vai gerar uma grade de amostragem do solo para simularmos ali, eu não pude utilizar os dados do cliente, para simular que existe uma baixa biomassa, ou seja, possivelmente tem ali nematóides. Né? Nematóides, né, para quem não conhece esse termo, são vermes que se desenvolvem em determinadas regiões agrícolas. Então, isso atrapalha a qualidade da biomassa. Então, a partir de imagens do Sentinel, ele vai fazer as informações de NDVI, vai fazer o cálculo. Então, a gente vai identificar isso daqui, tá? Danilo, não tem imagens do Sentinel. Não tem problema, nossa plataforma consegue ir lá no site das imagens do Sentinel, ele verifica espacialmente qual que é a cena que compõe aquela área, faz o download, faz o recorte, a clipagem do talhão e começa a analisar. Danilo, esse negócio do download vai demorar muito, não demora. O nosso processo dura menos de 2 minutos, dependendo da quantidade de talhões. Ele faz o download, recorta, faz a análise no NDVI, gera a grade de amostragem, tá? Para aí
tentar montar o mapa para a gente em menos de 2 minutos. E uma vez que foi identificado baixas áreas dentro do nosso talhão, alta biomassa, beleza, não preciso mexer. Média biomassa, baixa biomassa, opa, preciso mandar alguém em campo, ou preciso colocar no meu maquinário, no computador, que naquele polígono foi identificado do talhão que eu tenho nematóides. Eu vou fazer uma série de aplicação de nematicida naquela região para tentar corrigir aquele problema, para não poder afetar a produção, né, da minha cana, consequentemente, a biomassa ser gerada, né, dentro daquele que nós falamos, bagaço, palha. Isso é uma maneira geral. Vamos entrar ali em cada tópico. Primeiro tópico dessa nossa demonstração, mapas de biomassa. Depois eu vou mostrar ele em execução. Mapas de biomassa. Então, nós temos ali o usuário que tem um talhão. Esse talhão tem que ser em shapefile, Danilo? Não. Conforme eu mostrei para vocês naquele slide, interoperabilidade, nós aceitamos, né, entre aspas, nós conseguimos extrair dados vetoriais, dados tabulares em mais de 600 formatos. Meus talhões estão no banco de dados. A gente se conecta no banco de dados. Está no banco Oracle, está no banco Oracle Spatial, está no SQL, está no Post, né? Está na Amazon, está em XML, está em JSON, a gente extrai. Então, o usuário vai fazer o upload de um shapefile, é um exemplo, mas poderia ser qualquer formato. Esse shapefile desse talhão, tá, de uma região aqui no Noroeste Paulista, ele vai receber esse shapefile, esse talhão, ele vai bater no site do Sentinel, ver a cena que compõe aquele talhão, faz o download, começa a fazer a tratativa, fazer ali o NDVI. Ah, Danilo, eu quero usar o cálculo do NDVI, mas eu poderia utilizar o SAVI? Poderia. Ô, Danilo, eu poderia colocar outro cálculo para análise de imagem? Posso colocar também. Uma vez que fez a separação de alta, baixa e média, né? Danilo, eu quero refinar isso, melhorar, tudo bem, a gente consegue colocar dentro das caixinhas. Aí sim, ele vai gerar, opa, identificou para nós essas 3 categorias, alta, média e baixa. Aí, a partir dessa identificação, a partir dessas classes do NDVI, dessa imagem que ele foi buscar, por exemplo, no site do Sentinel, dentro da nossa plataforma, a gente coloca lá, eu quero a mais recente imagem do Sentinel com 0% de nuvem. Você coloca, você configura isso. Não adianta nada trazer imagem com nuvem, vai influenciar no nosso NDVI, consequentemente trazer informações erradas do biomassa, falando que ali, opa, ali tem nematóides, e não tem. Foi uma qualidade da imagem. Então, você consegue configurar esse tipo de qualidade para trazer mais assertividade ali em 0% de nuvem. Então, uma vez que passamos pelo primeiro passo do mapa de biomassa, para classificar aquele nosso talhão, nós vamos ali nas regiões de manejo. Então, nós precisamos criar, a partir das classes do NDVI, baixa, média e alta, nós vamos transformar isso em polígonos. Então, a gente faz uma transformação de pixel para vetor. E nesse exemplo, como eu não pude utilizar a imagem do cliente, a área do cliente, eu defini que baixa biomassa tinha um NDVI ali de 8, tá? Menor que 8. Só nível de teste, tá? Então, nós destacamos que ali NDVI baixa, significa baixa pixel, consequentemente, baixa biomassa. Dentro daquela área de baixa biomassa, nós criamos uma grade amostral, que é o que está aparecendo na tela de vocês, grade amostral, e as regiões de manejo. Porque, assim, ó, não necessariamente eu vou mandar o cara lá no campo, pontinho ali, ó, espacial, aonde tem possíveis nematóides. Só que, assim, se tiver baixa biomassa, pode significar assim, ó, que não tem problemas de fertilidade no solo. Pode ser N fatores. Mas com esse método, eu posso garantir que se você for lá, mandar alguém lá, olha, vai nesses pontos aqui que eu vou te passar, você abre no tablet, né? Você consome via mobile, porque a gente tem, pelo mobile, tanto iOS quanto Android, a possibilidade de executar os seus fluxos de trabalho, os seus serviços via mobile também, e receber o PDF no seu mobile. Olha, vou pegar o ponto do que eu estou aqui, que o Danilo mandou, lá do Centro de Operações Agrícolas, que aqui tem baixa nematóide. Fui lá no campo,
pego a localização, bato com aquela área que o Danilo gerou, aquele polígono que possível tem baixa biomassa e verifico mesmo se ali tem alguma erva daninha, alguma nematóide, tá? Então você consegue fazer esse tipo de inspeção no campo, né? Então, com esse método, pode garantir que você pode estar indo lá e verificar, né, coletar uma amostra desse dado. Então, a gente gera uma grade ali amostral, com vários pontos. Você pode ampliar ou deixar menos denso. Então, a gente deixou um pouquinho mais denso dentro das áreas que ele contemplou como baixa biomassa. Podemos usar outras maneiras de gerar essa região de manejo. Por exemplo, eu poderia ter incorporado aqui modelos complexos usando o DEM, análises temporais de biomassa, levando no tempo ali algumas informações com sistemas meteorológicos. Se o meu serviço apontou que eu tenho uma determinada área de baixa biomassa, só que eu falei para vocês que pode ser que não tenha problemas de fertilidade do solo, pode ser algum carreador que ele pegou, então a gente pode colocar. E ainda nesse slide nós mostramos aqui, ó, depois do grade amostral, aonde tem essa área aqui onde está passando o meu mouse, significa que é uma área já extraída em polígono que eu criei uma grade amostral, né, para o operador ir lá em campo fazer uma coleta, amostra do solo para verificar se tem realmente nematóides. Legal, tem nematóides. As outras áreas aqui, os polígonos, significam que são os NDVIs acima de 8, média, biomassa, alta biomassa, por isso que elas estão categorizadas por esse sistema de cores. Danilo, sistema de cores, eu quero gerar um caderno de mapas em PDF, com outra paleta de cores. Depois da criação dessas regiões de manejo, para a pessoa ir lá no campo, uma vez que foi identificado possíveis nematóides, o que eu vou fazer? Conforme nesse macro que nós vimos, vamos gerar os mapas de aplicação. E esses mapas de aplicação é o quê? Pegar baixa biomassa, gerar um polígono envolvente, que pode ser em mais de 600 formatos diferentes. Pode gerar um shapefile, pode gerar um Chimera, pode gerar... Poxa, o meu maquinário, o monitor do meu John Deere ali, ele para gerar, ó, ir lá no meu talhão e aplicar o nematicida, ele aceita só shapefile, beleza? Aquele monitor, ele apenas se conecta ao banco de dados, ao serviço da Amazon. A gente escreve lá também, tá? Ou simplesmente grava em pendrive e eu vou lá na máquina e conecto e ele começa a processar o John Deere. Tudo bem, gera um pendrive, gera no pendrive shapefile ou o formato que o monitor vai consumir essa informação, esse mapa de aplicação. Você coloca no maquinário, o maquinário só vai aplicar quando ele chegar naquele bounding box que você, lá no seu COA, lá no seu central, na sua central de operação agrícola, definiu tudo nesse serviço aqui, né? Opa, aqui tem possível nematóide, vai lá, fez a extração, né, das informações. Ah, obrigado, Robson. Dessas informações e o maquinário vai lá, faz a aplicação do nematicida, beleza, e volta. E nesse exemplo, nós temos duas situações para entregar as informações. Uma vai ser por e-mail, que eu vou mostrar para vocês. Ele vai fazer todo esse processo que eu falei para vocês em 1 minuto e 40, por aí. Vai lá no Sentinel, faz download, faz todo o tratamento, faz a grade ali, né, as informações do manejo das áreas, e gerando as amostras possíveis de nematóides, e vai disparar um e-mail. Para quem? Para quem você quiser. Uma lista de coordenadores, lista de responsáveis, quero que gere direto no meu banco de dados. E a outra saída, outra forma de notificação, vai ser se conectar direto ao maquinário. O maquinário está em tempo real, o maquinário se conecta ao serviço da AWS, então eu posso pegar essa área, esse mapa de aplicação onde contém baixa biomassa e gravar direto na AWS para que o maquinário lá possa consumir essa informação e iniciar o seu processo de aplicação de nematicida. Na hora que tiver ali naquela região, opa, ele vai dar atenção ali, vai aplicar o nematicida. Então, são essas duas situações. Nós já fizemos alguns serviços que
como que nós vamos notificar o usuário? Legal, Danilo, cria esse mapa de aplicação, só que eu quero que você gere um caderno de mapas e disponibiliza no canal do Teams da empresa. Isso é possível, porque nós temos conectores para o Microsoft Teams. Nós temos conectores para o WhatsApp. Isso está virando uma tendência muito interessante internamente com os nossos clientes. Os clientes querem monitorar um canal da companhia do WhatsApp ou quer fazer ao contrário, mandar informações daquele maquinário, daqueles mapas de aplicação direto no WhatsApp. Então, isso daí é possível. Telegram, né, também é. Então, existem N formas de notificação também desses resultados. Tudo bem? Eu vou abrir o nosso exemplo aqui, mapeamento de biomassa. Isso daqui é um aplicativo que eu posso rodar também a partir do meu mobile, tá? Aqui, pessoal. O que nós temos? Mapeamento de biomassa. Tudo isso daqui é configurado. Ô, Danilo, Solute, coloca o logo da minha empresa aqui em cima. Esse banner, quero que seja o outro. Né? Você pode criar uma loja de aplicativos, onde você tem um aplicativo, você tem aqui a página inicial da sua empresa, e você coloca, olha, eu quero que seja análise de biomassa, clico aqui. Aqui eu quero que ele faça o cálculo da densidade da biomassa do eucalipto, que é um serviço, outro serviço. Aí você clica aqui, já tem todo o cenário para você apenas fazer o upload dos dados. Aqui nós criamos, né, o app Mapeamento de Biomassa. Então, esse aplicativo tem como finalidade aqueles 3 itens que eu mostrei no slide. A criação do mapa de biomassa, a criação das regiões de manejo, para verificar nematóides, cria os pontos ali de manejo para o pessoal de campo ir conferir, e a criação dos mapas de aplicação, vou mandar por e-mail ou vou me conectar, vou lançar o resultado direto, shapefile, no meu maquinário lá da minha empresa, a partir da lista de maquinários pré-existentes. O usuário tem que fazer o quê? Simplesmente fazer upload. Danilo, é um arquivo só? É um talhão? Não. São vários talhões que você pode colocar. Você pode colocar também, né, customizar essa informação aqui. Eu quero que o seu serviço, sua ferramenta, vai todos os dias às 6 horas da tarde no meu banco de dados com todos os talhões que já foram trabalhados, customizados pela minha equipe, né, de giz ali, pegue os polígonos dos talhões e começa a fazer uma análise por talhão ou por fazenda, tá? Então, você tem formas de fazer, de imputar essas informações dos seus talhões, das suas áreas, individualmente ou conectando a uma rede, conectando um banco de dados. Tem coisas mais avançadas, muito mais interessantes, que nós já implementamos numa empresa de água muito interessante, que era o quê? Ele monitorava uma conta de e-mail, recebeu um e-mail com o título talhões a serem verificados, ele fazia o download, nesse e-mail tinha os talhões compactados em zip, nossa plataforma vai lá, abre o e-mail, porque tinha o título daquela configuração, talhões a serem verificados, ele fez o download do compactado, e esses talhões, né, desse zip, eles eram as entradas do processo. Então, ele fazia todo o processo, todas as validações e disparava um fluxo de volta para informar se aqueles talhões foram inseridos, foram passados pelo processo de qualidade de dados de maneira positiva ou negativa. Então, nós temos aqui um shapefile de um talhão e eu quero receber esses mapas, eu quero receber esse mapa de aplicação, seja por e-mail ou enviar pelo maquinário. Primeiro eu vou colocar pelo e-mail, aqui ó, Danilo, mas isso daqui eu posso customizar, eu vou enviar para mim mesmo. Run, aí ele começa a fazer, ele vai demorar 1 minuto e meio, tá? Por quê? Ele vai receber esse talhão, esse polígono, vai lá no site do Sentinel, verifica a cena que tem lá, que contempla essa área, faz o download, faz o clipper, faz toda a customização, depois ele identifica através de NDVI, baixa, média, alta biomassa. Se é baixa biomassa, de acordo com aqueles parâmetros que eu falei para vocês, NDVI menor que 8, vem, cria uma grade, né, uma regiões de manejo para o cara em campo verificar se realmente tem nematóides ou é um possível erro ali, se realmente tem nematóides, beleza, e já
manda os mapas de aplicação, né? Eu estou gerando um KML para abrir no Google Earth, tá? Para vocês verificarem ali como que ele cria, composição, de maneira bem simples, tá? Dá para customizar muito melhor, tá? Quero receber um PDF, olha lá, completou, aqui, ó, boa tarde, essa informação aqui é padrão, tá? Boa tarde, segue o mapa de aplicação, observar o arquivo, anexo, tal. Aí vem aqui, mapa de biomassa, um KML apenas, certo? Aqui, ó, só biomassa, mapa de biomassa, biomassa. Tá abrindo aqui Google Earth, outra tela, já vou subir lá para a tela de vocês, para a gente analisar, né? Já subiu, deixa eu colocar aqui, compartilhar na tela principal. Olha o que nós temos. Criei aqui, ó, é um KML que está configurado pelo NDVI analisado, ó, NDVI 10, olha lá, NDVI 11, 12, né? E eu coloquei aqui, ó, eu identifiquei todo mundo que é baixo, que esse polígono aqui, ó, baixo, significa que tem baixa nematóide, realmente não tem nem terra aqui. E beleza, e eu vou criar vários pontinhos, eu configurei como xizinho, apenas simbologicamente, tá? Para criação de regiões de manejo. Aqui, ó. Isso daqui são pontos, né? Que eu poderia colocar algumas informações de atributos para o operador ver lá em campo, x, y, né? Crio esse ponto, né? E crio esse shapefile, o KML, para informar apenas que podem ser que existem nematóides nessa região, nessa baixa biomassa, tem uma baixa biomassa, tá? Então, uma forma de receber esse resultado foi via e-mail, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, ao invés de KML, eu poderia receber um PDF customizado. Tem um template da empresa de vocês, e o que muda, para mostrar a imagem satélite por baixo, a imagem categorizada com as paletas de cores ali de NDVI, e numa segunda página, os atributos, né? O percentual de área que tem baixa nematóide, alta nematóide, média nematóide, tá? Bem simples o KML. Foi rápido, não? Se eu olhar aqui o log, eu tenho aqui ó, 5 e 1, né? Eu acabei de rodar. Ó, iniciou a menos de 2 minutos. Iniciou 17:1, terminou 17:3. Então, nossa plataforma tem como você fazer todo esse gerenciamento do que foi executado com sucesso ou não. Se eu voltar aqui, ó, nesse nosso app, que é todo customizado, eu falei para vocês. Vamos imaginar que, beleza, eu não quero receber por e-mail. Agora eu quero que o usuário envie para o maquinário. Aí aqui a gente importa a lista de maquinários que vocês têm. Ó, eu quero mandar para Solutio 03. A Solutio 03 significa que é um maquinário que está naquela região, por exemplo, Noroeste Paulista, está lá na região de Presidente Prudente. Já vou mandar direto para aquele maquinário, para ir lá, para que o maquinário possa fazer o upload dos dados da AWS, que ele tem conexão, ou qualquer outro sistema na nuvem, tá? Faz a conexão, programa lá, ele vai começar a processar o caminho, na hora que chegar naquele buffer, no monitor vai aparecer, ele vai fazer a aplicação de nematicida ali, porque tem uma possível nematóide, né? Ervas daninhas. Ao invés desse processo, eu poderia ter um app, um serviço antes ali, né? De machine learning, identificação de mamonas. Olha que interessante. Também. Onde identificava que tem mamonas, gera o polígono envolvente. Daquele polígono envolvente, eu mando direto para o maquinário. Para ir, ou, né, mando no celular da pessoa ir lá para poder fazer a fiscalização em loco. Tá? É a mesma coisa, vou executar. No que eu for executar, o que ele vai fazer? Vai fazer todo o processamento, só que ao invés de eu receber o e-mail, o que ele vai fazer? Vai mandar direto para maquinário. Tá, pessoal? Ele vai ter mesmo time, menos de 2 minutos, porque ele está fazendo todo o processo, só que ao invés de escrever o dado de saída, ele vai escrever e vai fazer o upload na AWS. Seria isso. Tá? E assim, cálculo de volume
de biomassa do eucalipto. Tem os cálculos lá, né? Para ter esse tipo de resultado. Você consegue colocar na nossa plataforma. E o legal é tudo no code, drag and drops, já tem caixinhas prontas. Nós estamos falando de mais de 5.000 caixinhas prontas, tá? Que você vai customizando, ligando uma com a outra. E o legal é, você tem a face, a intuitiva ali, que nós estamos vendo, né? No app, a partir da URL eu posso executar isso, a partir do meu mobile eu posso executar isso também, né? Ou simplesmente, Solute, executa para nós, a gente só quer o resultado por e-mail, ou só quer receber os alertas no canal do WhatsApp, ou no Telegram. Então, tudo isso é customizado. Então, a gente está falando de biomassa, trabalha numa empresa de gás, tudo bem, você tem os seus dados aí, vamos fazer esses cruzamentos, essas informações, essas integrações, para poder gerar todos os seus insumos para uma tomada de decisões de maneira correta. Tudo bem? Extrapolei o tempo, como sempre. Mas seria isso, pessoal, né? E olha que interessante que nós colocamos, resultados obtidos nesse simples exemplo. Foi rapidíssimo. Tempo de execução, aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. É muito rápido. Eu fiz uma comparação com outros serviços ali, tinha alguns serviços que levavam 2 dias para entregar o resultado. Então, você tem o quê? Um outro ponto positivo, automatização de todo o processo. Por quê? Você não precisa todo dia fazer esse tipo de ação. Manualmente, pega a imagem, pega a área, vai lá no site Sentinel, procura, faz o upload, depois você clica lá em download. Você não precisa fazer isso, deixa a nossa plataforma fazer isso para você. Só faz o upload dos dados, ou informa onde estão seus dados, que a gente vai entregar os resultados. Validações customizadas pelo usuário. Poxa, Danilo, o baixa localidade não foi tão preciso. Vamos refinar isso? Vamos refinar. Entra na plataforma, coloca as suas variáveis que para ele trazer resultados ali interessantíssimos, mais precisos, tá? E a entrega dos resultados. Nesse exemplo, foi por e-mail e foi direto para o maquinário. Ou eu poderia ter uma terceira, quarta, quinta forma de entrega do relatório, né, das nossas análises. Lembrando, nós fizemos apenas um exemplo, mas conforme vocês viram ali ao longo do nosso webinar, as possibilidades, né? Machine Learning, posso treinar ele para fazer identificação. Nós fizemos isso com a empresa de água, identificação de mamonas, a partir de imagens de drone, né? Porque isso influencia muito na biomassa, na qualidade da biomassa, né? Não adianta nada você ter biomassa, tem que ter uma qualidade boa para que você possa extrair ali energia, no processo de combustão ou não, trazer informações, gerar energia, né? Boa, né? Porque a gente sabe que nós temos que ter, né, lavouras, plantações, áreas de cultivo com boas qualidades, uma para fornecer os alimentos para a população e outra para aproveitar aquela biomassa, né? Aquele bagaço, aquelas folhas, a casca do coco verde e outros tipos de biomassa existentes, né? De bioenergia. Tudo bem, pessoal? Aqui estão os nossos contatos, tá? Sintam-se à vontade de explorar mais os nossos serviços. Eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, a atenção. Obrigado.